Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho a respeito da epidemiologia e a saúde ambiental, que nós já comentamos na semana passada. Tempo, lugar e pessoa, causalidade, história natural da doença, a cadeia epidemiológica, agente causal e as propriedades dos agentes biológicos. Então, vamos lá. Nós vemos esse conceito que está dentro do artigo. Vários lugares apresentam também o conceito de epidemiologia. Então, a epidemiologia é o estudo da frequência e a distribuição dos eventos de saúde e dos seus determinantes nas populações humanas e a aplicação deste estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. Então, nós vemos aqui dentro desse conceito e nos materiais que nós lemos na semana passada, que a epidemiologia ela vem com o objetivo principal de prevenção. Então, ela vem com o objetivo de discutir determinadas situações de doença, por que elas estão ocorrendo e quais são as possibilidades de intervenção para que essa doença não aconteça, ou para que esse problema de saúde não aconteça, ou que pelo menos ele possa ser minimizado. Então, a epidemiologia e a epidemiologia dentro de saúde ambiental vem com esse objetivo principal de prevenção. A nossa palavra aqui é prevenção. A epidemiologia oferece os instrumentos metodológicos para orientar o processo de vigilância ambiental em saúde. Então, quando a gente fala em epidemiologia e saúde ambiental, nós vamos ver muito a respeito da vigilância ambiental, que nada mais é também essa perspectiva de observar o padrão de determinados acontecimentos, nesse caso de determinadas doenças, quais são os padrões e de que forma nós podemos interferir para que essa doença não ocorra. Vamos pensar numa situação que a gente tem vivido atualmente, que é a questão da disseminação do coronavírus. As primeiras pesquisas, assim que a doença surgiu, as primeiras pesquisas eram referente à forma de transmissão. Por que era importante descobrir qual era a forma de transmissão da doença? Para que a gente pudesse interferir nessa forma de transmissão e fazer com que ela passasse de forma menos acelerada de uma pessoa para outra, ou que a gente paralisasse realmente essa transmissão. Então, ainda existem vários estudos a respeito dessa forma de transmissão do coronavírus, porque ainda não é nada fechado, mas o que a gente tem mais fortemente estudado é que realmente a forma de transmissão mais efetiva do coronavírus é por via respiratória. Então, a partir do momento que os pesquisadores viram que a forma de transmissão do coronavírus era respiratória, então começaram-se estudos em relação à forma de minimizar essa transmissão. Então, o que se propõe hoje é a utilização da máscara. Então, é uma forma de minimizar essa transmissão do coronavírus por via respiratória. Então, a epidemiologia geral, ela vem justamente com essa intenção de estudar o comportamento de uma doença, principalmente doenças infecto-contagiosas, e pensar em formas de minimizar a transmissão dessas doenças. E quando nós não temos doenças infecto-contagiosas, também pensar em formas de minimizar. Nós vamos ver mais para frente, mas quando a gente fala em doenças crônicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, vamos a esse exemplo. A gente sabe que doenças cardiovasculares estão relacionadas, além de fatores genéticos, né? A gente tem também a influência do meio ambiente, que seria sedentarismo, alimentação. Então, a epidemiologia também entra com os estudos relacionados a essas doenças, chamadas doenças crônicas, que se desenvolvem em um determinado período, e esse período geralmente é um período mais longo em relação a doenças infecto-contagiosas. E a epidemiologia estuda formas de minimizar esses riscos ou não ter esses riscos para determinadas pessoas. Então, é só um apanhado geral, nós vamos ver todas essas questões durante essa aula, mas é um apanhado geral para que vocês já entrem cientes do que é a epidemiologia e a sua importância em saúde pública. Então, continuando aqui.
Neste contexto, essa disciplina tem sido denominada epidemiologia ambiental, que é o que nós vamos ver mais especificamente, já que a gente está tratando de saúde ambiental, tendo em vista algumas características próprias que se verificam em sua aplicação nos estudos sobre a relação entre o ambiente e a saúde. A epidemiologia ambiental utiliza informações sobre fatores de riscos existentes, sejam esses fatores físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos e psicossociais, as características especiais do ambiente que interferem no padrão de saúde da população, as pessoas expostas e os efeitos adversos à saúde. Então, aqui a gente já vê o que a gente viu lá no sumário, que é as questões da causalidade e dos fatores que precisam estar presentes para o acontecimento de uma doença. Então, no passado, nós tínhamos uma importância grande relacionada às doenças transmissíveis, e elas constituíam a principal causa de morte no mundo. E alguns efeitos da industrialização, tais como melhoria da nutrição, a melhoria da moradia, distribuição de saneamento básico para todas as pessoas, água potável e drenagem, bem como o desenvolvimento de antibióticos, vacinas e o estabelecimento de sistemas de vigilância epidemiológica, permitiram o controle relativo dessas doenças. Isso, junto com a menor mortalidade infantil e a promoção da saúde, nos levou a um aumento da expectativa de vida. Então, como eu comentei com vocês agora há pouco, nos primeiros anos, né, em que se começou a estudar, lá no século XVIII, XIX, que se iniciaram os primeiros estudos propriamente dito de epidemiologia em se querer descobrir o motivo de uma doença estar afetando determinado grupo da população, a gente tinha principalmente as doenças transmissíveis, são as doenças infecto-contagiosas, como principal causa de mortalidade da população. Mas com esses adventos aqui da industrialização, com a melhoria da qualidade de vida da população, a gente viu uma redução drástica nessa questão do aparecimento das doenças infecto-contagiosas, porém, nós vimos um aumento da mortalidade, da morbidade por doenças não transmissíveis, que são essas chamadas doenças crônicas, que eu também comentei com vocês, que são aquelas doenças que levam um período maior para elas aparecerem, para aparecerem os primeiros sinais e sintomas, que é o que nós chamamos. Então, nos países industrializados, isso ocasionou uma mudança importante no perfil da mortalidade dos últimos 100 anos. Atualmente, as causas mais importantes de morte são as doenças cardiovasculares e as neoplasias malignas, enquanto doenças transmissíveis, como pneumonia e influenza, por exemplo, são responsáveis por um reduzido número de óbitos. Por quê? Com a industrialização, e isso a gente pode colocar em países industrializados, foram descobertos antibióticos, vacinas, principalmente para pneumonia e para influenza. Atualmente a gente tem vacinas que controlam muito o número de casos dessas doenças infecto-contagiosas. E os antibióticos, por exemplo, na influenza, a gente sabe que é um vírus, né, que está relacionado a essa doença. Mas junto com a gripe, nós podemos ter algumas complicações relacionadas ao aparecimento de algumas bactérias patogênicas. Então, o que a gente tem nesse caso também é a importância da utilização de antibióticos. E para pneumonia, quando ela é provocada por bactérias, a importância também da utilização desses antibióticos. Então, a gente tem aqui que nos países industrializados, principalmente, houve uma mudança nesse perfil, né, de doenças no passado e doenças no presente. No passado, nós tínhamos, então, um aumento grande e uma morbidade, mortalidade grande relacionada a doenças infecto-contagiosas, mas com o advento de vacinas e antibióticos, nós vemos a diminuição da morbidade e mortalidade de doenças infecto-contagiosas e um aumento na morbidade e mortalidade de doenças crônicas ou não transmissíveis, como tem falado aqui. Mas tem uma observação importante,
que existem ainda os países não industrializados, que são aqueles países muito pobres ainda. E nesses países existe uma diferença nessa evolução. Neles ainda persistem as doenças transmissíveis e a desnutrição como causa de mortalidade e morbidade, observando-se simultaneamente um importante aumento da mortalidade por doenças não transmissíveis. Então, o Brasil, ele é um país industrializado, sim, mas quando a gente compara com outros países europeus ou até mesmo com os Estados Unidos, a gente não tem uma industrialização assim tão importante, principalmente por conta dessa diferença nas características do país. A gente tem regiões que são muito industrializadas e a gente tem regiões extremamente pobres. Então, o país é um grande exemplo desse perfil, porque enquanto a gente tem ainda pessoas morrendo por doenças infecto-contagiosas, a gente tem comentado isso durante todas as nossas aulas, tem muitas pessoas que ainda sofrem por conta da falta de saneamento básico, esgotamento sanitário, tratamento de água. A gente vê que tem muitas pessoas, por esse motivo, né? Tem muitas pessoas ainda morrendo por conta dessas doenças relacionadas a países pobres. Mas, quando a gente passa para algumas regiões mais industrializadas, regiões mais ricas, a gente percebe que nessas regiões as pessoas morrem mais por outras doenças que não infecto-contagiosas, que não doenças transmissíveis. Então, a gente vê pessoas morrendo por conta de neoplasias malignas, por conta de doenças cardiovasculares ou outras comorbidades crônicas. Então, nosso país é um exemplo justamente dessa questão que a gente vê. Enquanto regiões ricas morrem por doenças não transmissíveis, doenças que não são infecto-contagiosas, mas doenças crônicas, regiões pobres morrem ainda, as pessoas ainda morrem de doenças infecto-contagiosas e doenças que são transmissíveis. Então, essas mudanças de perfil tiveram efeito sobre a forma de resposta dos serviços de saúde. Foram desenvolvidos novos métodos para o estudo de doenças crônicas, que são as doenças não transmissíveis, pois as técnicas para o estudo e investigação de doenças transmissíveis, que costumam ter períodos de latência muito mais curtos, não são totalmente aplicáveis a doenças crônicas. Então, como eu comentei com vocês, as doenças transmissíveis, as chamadas doenças infecto-contagiosas, elas geralmente acontecem em um curto período de tempo. Então, vamos usar novamente o exemplo do coronavírus, que é o que a gente tem comentado muito fortemente nos últimos dias. A gente vê que é uma doença infecto-contagiosa, uma doença transmissível, então ela tem um período de latência muito curto. Ou seja, o período entre a infecção, entre o momento que uma pessoa teve contato com o vírus, seja por uma pessoa ou por uma superfície contaminada. Então, o momento em que essa pessoa teve contato com o vírus, até o momento do aparecimento dos primeiros sinais, primeiros sintomas, é muito curto. Então, a gente vê que o período máximo para o aparecimento desses sintomas é 14 dias. Por isso que a gente tem um período de quarentena, quando a pessoa ela tem que ficar totalmente isolada, quando a gente vê que ela está com sintomas, ela está com corona realmente, e ela precisa ficar isolada, esse período máximo são 14 dias, né? Então, a gente vê, são 2 semanas, é um período muito curto para o aparecimento dos primeiros sintomas. Enquanto que quando a gente fala de doenças crônicas, doenças não transmissíveis, muitas vezes a gente leva alguns anos para o aparecimento desses sinais e sintomas. Só uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que muitas vezes a gente vê no jornal falando que um dos grandes problemas do coronavírus é a demora, às vezes, para o aparecimento desses sintomas. É importante lembrar, nesse momento, que 14 dias para
de uma doença infecto-contagiosa que se dissemina muito facilmente, realmente é um período muito longo se comparado com outras doenças. É importante que as pessoas, para se ter uma efetividade na forma dessas doenças não se transmitirem, para se ter uma efetividade no controle dessas doenças, a gente teria que ter um período de latência menor, né? O que a gente chama de janela imunológica, a gente precisaria que fosse menor para que a gente conseguisse controlar melhor essa doença. Então, por isso que às vezes vocês podem estar aí pensando, mas ela está falando que é um período muito curto e no jornal a gente ouve falar que é longo, e por isso se dá, né, essa dificuldade de controle da doença, mas quero que vocês lembrem que a gente está comparando aqui doenças infecto-contagiosas com doenças crônicas. Quando no jornal eles falam que o período é grande, esse período de latência, esse período de janela imunológica, ele é grande, mas é comparando doenças infecto-contagiosas entre si. Então, coronavírus com uma outra doença infecto-contagiosa. Pode ser que o coronavírus realmente, pode ser que ele realmente tenha um tempo maior, né, para o aparecimento desses sintomas. Mas aqui nesse caso a gente está falando especificamente de uma doença infecto-contagiosa, eu usei o coronavírus só como exemplo, e uma doença crônica, por exemplo, vamos falar uma doença cardiovascular, que muitas vezes as pessoas elas vão tendo deposição de lipídio nas artérias, vamos usar esse exemplo, durante anos. E só depois dessas artérias estarem extremamente com quantidades extremamente grandes de lipídios, é que vão aparecer os primeiros sintomas dessas doenças cardiovasculares. Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Enquanto em doenças infecto-contagiosas a gente tem esse período de latência bem curto, que é o período entre a infecção e o aparecimento dos sinais e sintomas, nas doenças crônicas geralmente a gente tem um período de latência muito maior, que pode chegar até mesmo anos. Então, é por isso que foi preciso desenvolver novas técnicas para observação dessas doenças, porque as técnicas iniciais para o estudo da epidemiologia, estudo dessas doenças transmissíveis, não era ideal, porque essas técnicas eram justamente para o estudo de doenças em que o período de latência era muito curto. Então, foi preciso que novas metodologias de estudo fossem desenvolvidas para o estudo de doenças em que o período de latência era muito longo, para aquelas doenças em que o período de aparecimento dos sinais e dos sintomas fosse maior. Então, por exemplo, para pesquisar um surto de gastroenterite infecciosa, a fonte de infecção é procurada nos dias prévios à ocorrência da doença. E no caso de doenças crônicas, a exposição costuma ocorrer 10 a 20 anos antes. Então, é justamente isso que eu estou falando com vocês. A gastroenterite infecciosa é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença transmissível. E para a gente procurar por que ela ocorreu, onde ela ocorreu, se tem mais pessoas contaminadas, a gente procura uns dias anteriores. Alguns dias é suficiente. No caso de doenças crônicas, não é suficiente. É preciso voltar 10, 20 anos atrás para ver que situações puderam provocar aquela doença, porque a exposição da pessoa que está com aquela doença começou muito antes, anos antes do aparecimento dos sintomas. Os avanços do conhecimento e controle das doenças transmissíveis tiveram como resultado uma redução notória de sua morbidade e mortalidade em todo o mundo, e especialmente nos países desenvolvidos e principalmente no grupo de população em risco, beneficiadas com os programas de saúde pública. Então, é o que a gente comentou, atualmente nós temos esses programas de saúde pública que procuram minimizar todos os problemas relacionados à falta de saneamento básico, e isso fez com que nós tivéssemos um controle maior dessas doenças transmissíveis. No entanto, o espectro das doenças transmissíveis também está evoluindo rapidamente.
em relação ao conjunto de fortes mudanças sociais e ambientais contemporâneas. O crescimento populacional, com a expansão da pobreza e migração urbana, a globalização da tecnologia são, entre outros, mudanças que afetam a susceptibilidade ao risco de exposição a agentes infecciosos. Então, é justamente isso, né? A gente ainda tem alguns problemas relacionados principalmente à pobreza de algumas regiões, migração da população, então que pode colocar uma população que outrora não era susceptível a determinada doença, mas agora é susceptível por conta dessa migração. Então, existem alguns problemas que devem ser considerados, né? Algumas, não vamos chamar de problemas, algumas questões que devem ser consideradas no momento da gente dizer se essas doenças transmissíveis estão sendo ou não controladas. Na maior parte têm sido controladas, mas ainda nós temos esses vieses que devem ser observados nesse momento. Então, aqui nós temos o conceito de uma doença transmissível. Então, é qualquer doença causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos que se manifesta pela transmissão desse agente ou de seus produtos de um reservatório a um hospedeiro susceptível, seja diretamente de uma pessoa ou animal infectado ou indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário de natureza vegetal ou animal, de um vetor ou do meio ambiente inanimado. Então, aqui vamos ao caso do coronavírus novamente. A gente pode se infectar tanto pelas gotículas, né, que vem pelo ar de uma pessoa conversando com outra, ou encostando em ambientes inanimados, ou seja, uma bancada que a pessoa que estava contaminada espirrou em cima da bancada, já se viu que o vírus consegue sobreviver alguns dias, dependendo do tipo de material que aquele objeto é fabricado, né? Então, a gente encosta naquele material, leva a mão na boca, no nariz ou nos olhos e também pode se contaminar. Então, nós temos algumas outras doenças, além do coronavírus, que tem essa mesma forma de transmissão. Um fato relevante em tempos recentes é o aparecimento de doenças transmissíveis novas e desconhecidas e o ressurgimento de outras que já estavam ou que se acreditava que estavam controladas. Essas doenças transmissíveis são chamadas emergentes ou reemergentes. Muitos fatores ou interações de fatores podem contribuir para a emergência de uma doença transmissível. As novas doenças transmissíveis emergentes podem ocorrer por mudanças ou evolução dos organismos existentes. As doenças conhecidas podem propagar-se a novas áreas que estão experimentando mudanças ecológicas que aumentam a exposição humana a insetos, animais ou fontes ambientais que albergam agentes infecciosos novos ou não usuais. Então, neste momento, isso nunca veio tanto a calhar. Neste momento, a gente está vivendo exatamente isso. Nós já tivemos o aparecimento do coronavírus há uns anos atrás. Então, eles acreditaram que isso estava controlado, que não teriam mais problemas relacionados ao coronavírus, até que no final de 2019 apareceu uma nova doença que ninguém sabia o que era e era muito parecida com a doença que eles divulgaram, né? Quando apareceu esse primeiro coronavírus, então começaram a falar que possivelmente era um novo coronavírus que provocava a doença chamada Covid-19. E aí começaram-se os estudos e as especulações de quais foram os motivos, né, que fizeram esse novo coronavírus aparecer, e infectar e matar tanta gente no mundo. E aí as especulações são justamente relacionadas a essas questões que estão apresentadas aqui nesse slide. Então, pode ser por alguma modificação no nosso organismo mesmo, que nos colocou mais susceptíveis a essa infecção. Pode ser por conta de alterações climáticas, que é o que se tem pesquisado mais fortemente, e é o que se acredita que pode ter acontecido. Justamente essas alterações climáticas fizeram com que o vírus saísse de um ambiente
que ele conseguisse, que ele era totalmente controlado, um ambiente que ele ficava, vamos falar, um ambiente silvestre, que ele era totalmente controlado, e começasse a fazer parte da sociedade. Então ele infectou uma pessoa e de repente eram milhares, hoje acho que já são milhões, né, de pessoas infectadas no mundo. Então, uma mudança climática, uma mudança ecológica importante pode ter acontecido, fazendo com que esse vírus passasse de um ambiente silvestre para o nosso ambiente, social. E tem diversos outros motivos que podem ter levado a essa contaminação e a essa pandemia que a gente tem visto atualmente. Então, aqui nós trazemos o conceito de doença emergente. Então, uma doença emergente é qualquer doença transmissível cuja incidência em humanos vem aumentando nos últimos 25 anos do século XX ou que ameaça aumentar em um futuro próximo. As doenças transmissíveis podem reemergir devido ao desenvolvimento da resistência dos agentes infecciosos existentes, aos antibióticos convencionais e aos de nova geração, como no caso da gonorreia, da malária e do pneumococo. Então, uma das relações mais importantes que a gente consegue estabelecer aqui é justamente essa questão da alteração de alguns micro-organismos por conta dessa relação com os antibióticos. O uso, né, indevido, a gente vê falar isso em diversos jornais o tempo todo, que o uso indevido de antibióticos pode levar à resistência de alguns agentes infecciosos, fazendo com que surjam novos micro-organismos que não conseguem mais serem combatidos com os antibióticos que nós temos no mercado disponíveis. Então, é o que as pessoas têm chamado, principalmente, está principalmente em ambientes hospitalares, que são as superbactérias. As superbactérias são um grande problema hoje porque os antibióticos convencionais e até mesmo os de nova geração não conseguem controlar a doença. E elas são muito graves, né? Pessoas que são encontradas com essas superbactérias, que são diagnosticadas com essas superbactérias, muitas vezes vêm a óbito por sepse. Então, é realmente um problema muito grave, e por isso que atualmente existem várias propagandas, várias formas de estimular as pessoas a não consumirem antibiótico indiscriminadamente e sem o aconselhamento do médico, né, responsável por essa pessoa. E também podem reemergir por aumento da susceptibilidade do hospedeiro imunodeprimido e por fatores tais como a desnutrição ou a presença de outras doenças, como o câncer e a AIDS, que reduzem a resistência a agentes infecciosos, como a bacilo tuberculoso e a leishmania. São alguns exemplos dessas situações que eu comentei com vocês. Além do uso indevido dos antibióticos, também tem a questão do hospedeiro imunossuprimido, com câncer, com AIDS ou até mesmo em uso de algum imunossupressor, por diversos motivos. Outra causa pode ser a debilidade das medidas de saúde pública adotadas para infecções previamente controladas, como malária, coqueluche e tuberculose. E aqui eu trago o conceito de doença reemergente, que é uma doença transmissível previamente conhecida, que reaparece como problema de saúde pública após uma etapa de significativo declínio de sua incidência e aparente controle. Fica clara a relevância de uma das tarefas da epidemiologia, que é organização e descrição dos dados coletados, para as quais são utilizadas as variáveis epidemiológicas de tempo, lugar e pessoa. Então, com essa introdução, fica bem clara a relevância da epidemiologia no estudo e no controle da doença e da relação saúde-doença. Vamos seguir. Agora nós vamos entrar no conceito
relacionado a tempo, lugar e pessoa. Bom, a epidemiologia estuda a frequência, a distribuição e os determinantes dos eventos de saúde nas populações humanas. Os princípios para o estudo da distribuição dos eventos de saúde se referem ao uso das 3 variáveis clássicas da epidemiologia, que é tempo, lugar e pessoa. Quando, onde e quem são 3 perguntas básicas que o epidemiologista tem que se fazer sistematicamente para poder organizar as características e comportamentos das doenças e outros eventos de saúde em função da dimensão temporal, espacial e populacional que orientam o enfoque epidemiológico. Tempo. As doenças infecciosas costumam ser agudas e algumas, como a influenza, por exemplo, possuem sazonalidade, um padrão regular de variação entre as estações do ano. Então, é justamente aquela questão sobre o aparecimento da gripe, principalmente em períodos frios e secos, o que permite antecipar sua ocorrência e adotar medidas preventivas. A identificação dos eventos que ocorrem antes e depois de um aumento na taxa de doenças permite identificar fatores de risco. Também é conveniente registrar a ocorrência de doenças através de vários anos para descrever e predizer seus ciclos, um padrão regular de variação em períodos superiores a um ano, assim como a sua tendência secular, seu padrão de variação ou comportamento no tempo. Então, até que se descobrisse que a gripe, a influenza, possuía um padrão de sazonalidade. E qual era esse padrão, Até que se descobrisse isso, até que se descobrisse então que a gripe aparecia principalmente em períodos do ano em que nós tínhamos um tempo seco e frio, foi necessário estudos ao longo de alguns anos para até que as pessoas conseguissem perceber um padrão. Então, a epidemiologia também é importante nessa discussão e nesse entendimento de padrões relacionados à disseminação de doenças. Lugar. A localização geográfica dos problemas de saúde é fundamental para conhecer sua extensão e velocidade de disseminação. A unidade geográfica pode ser o domicílio, a rua, o bairro, a localidade, o distrito, o município, o estado ou outro nível de agregação geopolítica, e o lugar também pode ser um estabelecimento de saúde, um hospital, a área de trabalho, a área rural ou urbana, o lugar de nascimento ou outro espaço de interesse. Eu comentei com vocês a respeito da disseminação de superbactérias, e o lugar, nesse caso, era ambiente hospitalar. Nós não tínhamos uma região específica, por exemplo, região de Belo Horizonte tem uma transmissão muito alta de superbactérias, não era isso. A gente tinha que ambientes hospitalares foram esses focos de transmissão da superbactéria. Então, também é um lugar. Então, é importante predizer, identificar, É importante identificar qual é o lugar em que está acontecendo esse surto, essa epidemia, para que a gente consiga atuar nesse lugar, predizer quais vão ser os próximos passos dessa doença, o que vai acontecer caso essa disseminação continue, e para tentar evitar problemas maiores. A análise do lugar quanto às suas características físicas e biológicas permitem gerar hipóteses sobre possíveis fatores de risco e de transmissão, justamente para tentar diminuir essa taxa de transmissão, minimizar os danos causados por essa transmissão. A utilidade da localização geográfica da doença é ilustrada claramente na clássica pesquisa de John Snow sobre a epidemia de cólera em Londres em 1849. Então, naquele artigo que eu passei para vocês na semana passada, também discutiram essa questão e essa pesquisa primordial e inicial, que foi de suma importância para o estudo, para o aparecimento, para o estudo da epidemiologia, que aconteceu em Londres em 1849, e foi o momento em que o lugar foi percebido como sendo uma importante fonte de informação para o estudo na epidemiologia. E o John Snow, ele rastreou a origem da fonte de infecção até uma bomba de água, e ao fechá-la, terminou com a epidemia.
Então, é um cientista, né, que foi extremamente inteligente em tentar perceber de onde essa doença poderia estar vindo, de que lugar essa doença poderia estar vindo. Então, ele fez todo o rastreamento da área onde a população estava infectada, aí ele chegou até essa bomba de água e resolveu fechá-la, para ver se poderia ser a fonte de contaminação da população. E quando ele fechou essa bomba, ele percebeu que a epidemia de cólera ela estava vindo justamente dessa bomba de água. Então foi extremamente importante fazer esse rastreamento, perceber de onde a doença vinha e terminar com a epidemia. Então foi justamente nesse ponto que se começaram os primeiros estudos relacionados à epidemiologia. O advento dos sistemas de informação geográfica permitiu enriquecer significativamente o tratamento analítico da variável lugar. Os métodos e técnicas para a análise espacial de dados epidemiológicos facilitam a integração de informação sobre diferentes determinantes da saúde, desde o nível individual até o nível ambiental, e identificar conglomerados de casos, áreas de predição de risco e necessidades básicas na saúde, com referência específica a uma população geograficamente definida. Pessoa. As características das pessoas, tais como idade, sexo, estado nutricional, seus hábitos e condutas, ocupação e estilo de vida, e sua condição social, renda, estado civil, religião, sexo, permitem identificar a distribuição das doenças e possíveis grupos e fatores de risco. A variação da ocorrência de doenças, de acordo com as características das pessoas, pode ser devida a diferenças no nível de exposição de cada pessoa a certos fatores de risco, a susceptibilidade aos mesmos ou a uma combinação de ambos. Agora nós vamos entrar um pouquinho nas definições de causalidade. O enfoque epidemiológico considera que a doença na população não ocorre por acaso, não está distribuída de forma homogênea e tem fatores associados que, para serem causais, cumprem com os seguintes critérios: temporalidade, toda causa precede seu efeito, o chamado princípio do determinismo causal, a força de associação, a consistência da observação, a especificidade da causa, o gradiente biológico, efeito dose-resposta, e a plausibilidade biológica. Então, aqui tem alguns termos estranhos, né, que a gente não costuma falar muito, mas nos próximos slides eles vão ficar mais claros. Tem alguns esquemas também que vão simplificar essa explicação. O enfoque epidemiológico também considera que a doença na população é um fenômeno dinâmico e sua propagação depende da interação entre a exposição e a susceptibilidade dos indivíduos. Então, fique claro aqui a causalidade. Então, a causa de uma doença, ela está relacionada à exposição e à susceptibilidade dos indivíduos e grupos constituintes da dita população aos fatores determinantes da presença da doença. De acordo com esse foco, existem dois modelos de causalidade em epidemiologia amplamente aceitos. Então, são dois modelos: a tríade epidemiológica e o modelo de causas componentes. Primeiro, vamos falar um pouquinho a respeito da tríade epidemiológica. O que é? Então, a tríade epidemiológica é o modelo tradicional de causalidade das doenças transmissíveis. Nesse, a doença é o resultado da interação entre o agente, o hospedeiro susceptível e o ambiente. A gente ouve falar muito disso quando a gente está estudando parasitologia, que a gente estuda principalmente essas doenças infecto-contagiosas, e a gente vê muito essa tríade epidemiológica. Então, a gente tem o agente, o hospedeiro susceptível e o ambiente. E algumas vezes nós podemos ter a presença do vetor. Nem sempre a gente tem a presença do vetor, mas algumas vezes nós temos. Então, ele é colocado aqui no centro dessa tríade. Então, aqui a gente tem o hospedeiro susceptível. O que é um hospedeiro susceptível? É aquele hospedeiro que está susceptível a ser infectado. Por exemplo, vamos comentar a respeito da esquistossomose.
que é um tema que eu gosto bastante. Todos nós somos hospedeiros dessa doença, hospedeiros definitivos, né? Aqui a gente tem um vetor, que é o vetor, nós podemos dizer que é o hospedeiro intermediário, nesse caso, que é os caramujos do gênero Bionfalaria. E todos os humanos são hospedeiros dessa doença. Então, eu tô aqui nesse momento gravando essa aula para vocês, vocês estão aí assistindo. Neste momento, vocês não são hospedeiros susceptíveis, porque vocês não estão nos locais em que ocorre a transmissão dessa doença. Não somos hospedeiros susceptíveis, nós não vamos nos contaminar com o xistossoma, porque nós não estamos no lugar onde essa doença se transmite. Nós não vamos nos contaminar. Nesse momento, nós não somos hospedeiros susceptíveis, desculpa. Mas, se a gente estiver em uma região em que sabidamente existe cercárias do xistossoma, então são regiões sabidamente que tem a infecção pelo xistossoma. Então, se a gente vai para essas regiões, que geralmente são coleções hídricas, né? Então, pode ser lagoa, brejo, aqueles laguinhos, aquelas correntezas de água que né, elas precisam ser mais lentas, mas também a gente também pode se contaminar naquelas regiões. Então, se vocês vão para essas regiões, vocês já são considerados hospedeiros susceptíveis, porque vocês estão em uma região em que pode acontecer a transmissão e vocês podem se contaminar pelas cercárias do xistossoma mansoni. Então, essa é a diferença entre um hospedeiro, pode ser realmente um hospedeiro para a doença, mas o hospedeiro susceptível. O hospedeiro ele precisa estar susceptível para que a doença ocorra. E também tem outras questões relacionadas. Existem doenças que só ocorrem em hospedeiros imunossuprimidos, imunodeprimidos, que fazem que utilizam né, algum medicamento imunossupressor, que estão em tratamento de câncer, que são os pacientes portadores que tem AIDS, né, que tem a doença já, não são só portadores do HIV, mas tem a AIDS e as consequências da doença. Então, são hospedeiros susceptíveis a determinadas doenças infecto-contagiosas. Então, aqui, neste momento, nós vemos que precisamos ter a causa de uma doença, então, a causalidade de determinada doença, nós temos a tríade epidemiológica, o hospedeiro, o ambiente e o agente. E, às vezes, a gente tem a presença do vetor. Os agentes podem ser infecciosos ou não infecciosos e são necessários, mas nem sempre suficientes para causar a doença. Os agentes não infecciosos podem ser químicos ou físicos. Os fatores do hospedeiro são os que determinam a exposição de um indivíduo, sua susceptibilidade e capacidade de resposta e suas características de idade, grupo étnico, constituição genética, gênero, situação socioeconômica e estilo de vida. Por último, os fatores ambientais englobam o ambiente social, físico e biológico. É justamente aquela questão que eu comentei com vocês, do ambiente em que nós estamos. Então, se a gente estiver em um ambiente em que não é propícia à infecção, a doença não vai acontecer. É necessário que a gente esteja em um ambiente em que existe o agente para que a doença ocorra. Agora a gente entra no outro modelo, considerado pela epidemiologia, que é o chamado modelo de componentes causais. É um modelo de multicausalidade que se aplica a qualquer doença. A doença se produz por um conjunto mínimo de condições que agem em sintonia. Todas as possíveis condições ou eventos são denominados causas componentes. O conjunto mínimo de condições que agem em sintonia e causa doença é denominado causa suficiente. Desse modo, uma causa suficiente é um conjunto de causas componentes, nenhuma das quais é supérflua.
Uma causa suficiente representa um mecanismo causal de doença. A doença inicia-se quando se completa uma causa suficiente. Então, vamos lá nesse esquema para tentar melhorar o entendimento de vocês em relação a isso. Bom, aqui nesse exemplo, nesse modelo das causas suficientes e das causas componentes, nós temos aqui 3 causas suficientes. Acompanhe aqui comigo. Cadê minha setinha? Aqui. Então, nós temos aqui a causa suficiente 1, causa suficiente 2, causa suficiente 3. Então, nós precisamos desses parâmetros para que a doença ocorra, certo? Todos esses parâmetros. Então, observem comigo que essa fatia A, ela está presente em todas as causas suficientes. Então, muito possivelmente, ou seja, né, se ela está em todas as causas suficientes, então ela é condição sine qua non para que a doença ocorra. Então, se tratando de doenças infecto-contagiosas, muito provavelmente esse componente A é o componente suficiente, ou seja, é um micro-organismo responsável pela doença. Então, a gente precisa ter a presença desse micro-organismo para que a doença ocorra. Vamos continuar no exemplo da esquistossomose. Então, para que a doença ocorra, para que o hospedeiro susceptível tenha esquistossomose, ele precisa ser infectado por uma cercária de Schistosoma mansoni. Sem a presença da cercária do Schistosoma mansoni, sem o Schistosoma mansoni, não tem esquistossomose. Então, a gente tem aqui como causa suficiente o Schistosoma mansoni, que é o agente etiológico dessa doença. A gente precisa ter a presença do agente etiológico para que ela aconteça. Então, além disso, a gente não precisa só ter a presença do Schistosoma mansoni. Precisam ter outras características que fazem com que o hospedeiro susceptível seja contaminado. Como assim? Muitas vezes o estado nutricional do hospedeiro vai dizer se ele vai ter ou não a doença. Por exemplo, uma pessoa em estado nutricional bom, se alimenta bem, está saudável, ela vai ser contaminada com 3 cercárias do Schistosoma mansoni. O próprio sistema imunológico daquela pessoa vai conseguir eliminar essas cercárias e ela não vai ter a doença, ela não vai ter esquistossomose. Então, baixo estado nutricional, vamos supor que seja esse B aqui, ó. Então, na causa suficiente 1, nós temos baixo estado nutricional. Na causa suficiente 2, nós também temos aqui baixo estado nutricional. Mas na causa suficiente 3, nós não temos baixo estado nutricional. Ao invés disso, nós temos... Deixa eu ver um que não tem aqui. Nós temos J. J não tem 2 e não tem 1. O J é a quantidade de cercárias que entrou em contato com o hospedeiro susceptível. Então, se a gente tem um bom estado nutricional, estamos saudáveis, mas 100 cercárias entram em contato com o hospedeiro possivelmente vai desenvolver a doença porque o sistema imunológico ele não vai conseguir conter todas essas cercárias. O sistema imunológico vai ser falho, o paciente vai ficar, o hospedeiro ele vai ficar doente. Então, é justamente isso que está representando aqui. Nessa causa suficiente, nessas 3 causas suficientes, nós temos que ter a presença do agente etiológico, mas nós temos outras situações que são importantes para o desenvolvimento dessa doença, mas que não são os mesmos dependendo da causa suficiente que nós estamos falando. Então, na causa suficiente 1, nós temos uma determinada situação, na 2, outra situação e na 3, outra situação. Sempre considerando tempo, lugar e pessoa, que nós acabamos de ver. Entendido? Os modelos de causalidade têm importantes implicações para a prevenção de doenças. Em termos gerais, não é necessário identificar todos os componentes de uma causa suficiente
para efetuar uma prevenção eficaz, já que a remoção de um só dos seus componentes bloqueia a interação com os outros e previne a ocorrência do efeito, isto é, da doença. O que está falando aqui? A gente não precisa conhecer todos esses fatores para que a gente previna a doença. Se a gente conhece esse fator, que é o agente etiológico, a gente tira essa causa suficiente, a gente retira essa fatia A daqui, a gente não vai ter mais a doença. Pode ter hospedeiro susceptível, pode ter hospedeiro susceptível com baixo estado nutricional, pode ter hospedeiro susceptível com baixa escolaridade. Se a gente tira o agente etiológico, a gente não tem a doença. Não obstante, a doença na população pode continuar produzindo-se pela ação de outras causas suficientes. Entende-se por isso que a única opção para erradicar uma doença é a remoção de sua causa necessária, justamente o agente etiológico. Nesse caso, nós removemos a causa necessária, que é essencial para a formação da causa suficiente, nós temos a erradicação da doença.